Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Então, amados, eu quero falar com vocês hoje a respeito de promessas, tá? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 12 e o versículo 2, tá? Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome. Tu serás uma bênção. Amados, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o Senhor fazendo uma promessa para Abraão, tá? Nós vamos falar sobre as promessas de Abraão, irmã Nizara? Não, nós vamos falar sobre promessas, tá? Todos nós recebemos promessas de Deus, certo? Então Deus tem promessas para todos nós, tá? E a gente vem para a igreja, né? Quem não nasce no lar cristão, vai chegar um momento que vai se converter, que vai conhecer a Jesus, que vai vir, né? Para o Evangelho de Cristo. Quando essa pessoa vem, ela começa a receber as promessas, tá? O tempo das promessas, amados, de receber, né, essas promessas, é um tempo, assim, que parece tudo tão vago, sabe? Parece tão distante as promessas, parece tão impossível, parece uma coisa tão sem nexo, sabe? As coisas que Deus promete pra gente, porque a gente pensa assim, como que vai fazer isso, né? É tão difícil disso acontecer, né? Tá? E às vezes a gente pensa até, nossa, mas isso é impossível. Deus vai fazer isso na minha vida? Ou através da minha vida? Entende? A gente fica assim, meio perdido, né? Tá? Olha só. Há um mistério de Deus nas promessas que são de Deus para a sua vida. Porque pode haver, às vezes, uma confusão, tá? Às vezes alguém na emoção chega ali e te entrega alguma coisa, entende? Ah, irmã Nizara, você está dizendo que tem pessoas que não são profeta, entregam mensagens. Amados, qualquer um pode entregar uma mensagem para você. E aquilo ali pode não ser de Deus, né? Pode ser um desejo do coração daquela pessoa, né? Por mais que ela deseje te abençoar, ela chega para você e abençoa você ali, né? Ó, é assim, assim, assado. Deus vai fazer isso, 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 isso. Só que se não é Deus, né, que está prometendo isso, isso não vai acontecer, né? Entende? Como você faz para identificar aquilo que é promessa de Deus e aquilo que não é promessa de Deus? Aquilo que é um desejo do coração daquela pessoa que está entregando isso para você, tá? As promessas de Deus, amados, são inconfundíveis. As promessas de Deus é algo que está intrínseco dentro de você, entende? Ela se mistura com a sua essência, com aquilo que você é, entendeu? Olha só, as promessas de Deus são o seu objetivo de vida, elas não são um acessório, né? Não é uma coisa que você carrega para lá e para cá, e às vezes você deixa ali ou você deixa lá. Você quer um exemplo? José. Tá? Deus fez uma promessa para José através de um sonho. Não foi um profeta que entregou, Deus falou com ele em sonho. Tá? Então, roubaram a capa dele, rasgaram a capa dele. E a promessa continuou. Aquilo que Deus falou com ele aconteceu, porque a promessa continuou com ele. Entendeu? A promessa de Deus é aquilo que é intrínseco, aquilo que é da sua personalidade. Entende? Ela é seu. Aleluia. Você tá entendendo? A promessa de Deus, ela se mistura com a sua personalidade. Ela é a sua essência. Ela é o seu objetivo de vida. Entendeu? Deus criou você para isso. Entendeu? Para esse objetivo. Tá conseguindo entender a diferença? Então, pessoal, continuando o nosso assuntinho aqui,
tá? Sobre promessas, né? Nós estávamos falando um pouco sobre José, tá? José contou a promessa que Deus fez a ele, né? Para os seus irmãos. Seus irmãos arrancaram a capa dele. Arrancaram a capa porque a capa era só um acessório, entendeu? E a promessa, ela não é um acessório. A promessa é algo que está dentro de você. É algo que ninguém consegue arrancar, entendeu? Então, o que acontece? Veja só. Tiraram a capa dele, mas o propósito continuou com ele. Porque ele era parte da identidade dele. Era o que Deus tinha planejado para a vida de José. Entendeu? Esse era o objetivo da vida dele. Deus tinha criado ele para isso. Entendeu? Então eles tiraram a capa dele, pensaram, agora você foi as promessas, né? Só que não. Porque a capa era só um acessório, né? Entendeu? Por que as pessoas não acreditam nas suas promessas? Por quê, amados? Porque as promessas de Deus, tá? Para a nossa vida, são particulares. Esse é um mistério entre você e Deus, entendeu? Você vai falar para as pessoas não vão entender. Porque isso é algo que Deus plantou dentro de você, entende? É algo que é seu, tá? É só você que consegue avistar por fé, entendeu? Essas promessas. Os outros não têm essa visão espiritual, porque essa visão Deus deu para você, porque essa é a promessa para a sua vida, entendeu? O que as pessoas iam dizer de Abraão? Analise. Deus fez uma promessa para ele e se vai para uma terra que eu vou te mostrar. Analise. Parece uma doideira. Vai contar isso para uma pessoa racional, ela vai dizer, esse cara tá louco, né? Entende? Então, as promessas de Deus para a sua vida são para você entender. As outras pessoas não vão conseguir entender como você entende. Claro, existem pessoas que são espirituais, né? E que você conta para elas, e no momento que você está contando para elas, Deus está revelando na mente delas, né? Que aquilo ali realmente é um propósito de Deus, entende? Mas nem sempre as pessoas vão entender. Geralmente, não vão entender, tá? Os propósitos de Deus são mais fortes que os seus desejos. Desejos carnais são momentâneos. E os propósitos de Deus, não, tá? Aquilo que é a promessa de Deus não muda. Ele é para sempre, entendeu? Ó, é por isso que às vezes nós desejamos algo que Deus retira da nossa vida, ou até tem coisas que Deus acrescenta na nossa vida, entendeu? Na hora em que Deus faz isso, a gente não entende, né? A gente fica se perguntando, mas por que Deus botou essa pessoa na minha vida? Por que isso aqui tá acontecendo comigo agora, né? Ou por que isso aqui que eu queria que acontecesse não aconteceu? Por que Deus retirou essas pessoas da minha vida? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Às vezes a gente não entende, né? Porque a gente tem desejos que são nossos, de ser humano. Nós somos limitados. A nossa visão espiritual é limitada. Porque se a gente conseguisse enxergar o todo, né? A gente não ia fazer escolhas, às vezes até erradas, né? Quantas escolhas eu fiz? Quantas vezes eu tentei sair fora do projeto de Deus para minha vida, né? E todas as vezes que eu fiz isso, eu caí em emboscadas, né? Depois Deus carinhosamente me trouxe de volta, né? Para o caminho que Ele tinha, né? Para o objetivo que Ele tinha. E todas as vezes que eu saí fora do caminho, do objetivo que Ele tinha para a minha vida, eu me sentia triste, eu me sentia perdida, sabe? Aquilo ali parece que eu me sentia um peixe fora d'água, para ser bem sincero, entende? Porque aquilo ali não era a minha essência, não era aquilo que Deus tinha projetado para mim, entendeu? Bom, nós vimos, amados, que Deus retira algumas coisas da nossa vida e que Deus acrescenta também algumas coisas na nossa vida, tá? Para que Ele possa, né, nos levar
ao cumprimento das suas promessas nas nossas vidas, tá? Que venha a ser o nosso objetivo de vida, venha a ser aquilo que Deus nos criou para ser e fazer, tá? Irmã Nizara, você quer dizer que Deus não faz nada do que eu gosto, nada do que eu sonho, nada do que eu quero, ou seja, que eu sou um bonequinho que vou viver somente aquilo que Deus quer que eu viva? Não, não é assim também, tá? Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece os nossos sonhos, as nossas vontades, tá? Você quer ver um exemplo? A minha família, os meus antepassados, são italianos. A minha bisavó veio, né, nos porões dos navios, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Eles vieram para cá, vieram da Itália, tá? E o meu sonho, tá, era que Deus me desse um louvor em italiano. Isso há muitos anos, ó. Esse é um testemunho que eu tô contando, nunca contei para ninguém como foi que aconteceu. Amados, e eu tinha esse sonho, tá, dentro do meu coração. E eu nunca falei nada para ninguém, né? Eu queria um louvor que fosse na língua dos meus antepassados, né? Porque eu achava isso tão bonito, tão especial, né? Como assim, humanizar? Porque eu sou autodidata, amados, entende? Dificilmente eu pego um instrumento para compor, tá? Quando Deus me dá um louvor, geralmente Ele me dá letra e melodia, entende? Aquela inspiração desce na hora e eu escrevo e já vem com a melodia. Pode aprimorar, humanizar? Pode pegar depois e aprimorar, né? Pega um instrumento e deixa ele melhor, né? Mas o que acontece? Eu estava voltando de Passo Fundo, uma noite fria, cansada, né? Eu vendia meus CDs de porta em porta, caminhava 10, 12 quilômetros com aquela mala nas costas vendendo meu CDzinho, né? Comércio por comércio. E naquela noite eu estava tão cansada, voltando de Passo Fundo, e o Senhor me deu um louvor em italiano no ônibus. Desceu no ônibus aquele louvor, né? Se chama Amato Mio. Eu vou dividir com vocês um pedacinho, né? Amato mio, voglio dirti alcune cose importanti per me. In questa fredda solitaria notte, non riesco a dormire perché mi fa male al cuore. Amato mio, sono tanti problemi che sta cercando di tormentarmi, ma anche tra le latte e i dolori, tu sei la mia ragione di vita, amato-me. E aí vai, né? Adiante, o louvor. Amados, esse era um sonho que eu tinha. Especial, era algo que era importante para mim, porque é na língua dos meus antepassados, entende? E o Senhor me deu. Só que esse louvor, amados, né, que Deus me deu, não atrapalha nada o objetivo que Ele tem para minha vida. Então, quando os teus sonhos, quando os teus desejos, quando as suas vontades, né, quando aquilo que você sonha não atrapalha o objetivo de Deus para a sua vida, Ele concretiza. Aleluia. Isso foi algo que eu vivi, que Deus me deu, entendeu? Aleluia. Então, Deus tem projetos para sua vida e Deus tem Deus tem uma forma de realizar esses projetos, tá? Quando você sai fora desse caminho, entendeu? Ele acha uma forma de trazer de volta. E se você tem sonhos que casa, né, com aquilo que Deus tem para você, com os objetivos, né, que Deus tem para sua vida, Ele vai realizar, amados. Porque Deus é Deus de amor. Deus é um Deus bom, né? Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é misericordioso, entendeu? Bom, pessoal, eu quero falar também um pouquinho a respeito de igualdades e de diferenças. O que é igual para todo mundo, tá? Os mandamentos, né? Deus não se deixa escarnecer, tá? Os mandamentos é igual para todos os seus filhos. Porém, as diferenças, né? Olha só,
Só Deus consegue criar milhões de seres humanos, todos diferentes, com promessas diferentes, com uma essência diferente, né? Como assim, humanizar? Essência. A essência, você é a sua essência. E essa essência é o que te leva automaticamente ao encontro das promessas de Deus. Você quer ver uma coisa? O músico, por exemplo, é um levita na casa do Senhor. Qual é a essência dele? Cantar e tocar. Ele vai procurar um violão, ele vai procurar um instrumento, ele vai procurar uma forma, né, de poder viver, né, essa essência. Porque isso está intrínseco dentro dele. Entende? Então, Deus criou milhares de seres humanos, todos diferentes, com essências diferentes, com promessas diferentes, e essas promessas se entrelaçam entre si. Você quer ver uma coisa? A irmã vai reger o coral, a outra vai cantar. Entende? Todas têm promessas. E essas promessas se entrelaçam, entendeu? E a obra de Deus acontece, né? Outra coisa também que eu queria falar. Deus te leva ao cumprimento das suas promessas, e quando você sai do caminho, Ele te traz carinhosamente de volta. Você quer ver uma coisa? Isso aqui é um testemunho que eu vou dar. Bem simples, bem prático, tá? Um tempo atrás eu estava orando e o Senhor falou comigo assim: Nizara, a partir de agora eu vou começar a te usar nas plataformas digitais, ok? Eu disse, tá bom. Só que eu fiquei esperando, né? Eu pensei na minha mente assim: eu acho que aquela irmã lá vai me chamar para me ir pregar lá um dia na página dela. É isso, né? Certo que Deus vai fazer. E fiquei esperando. E a irmã não chamou. Eu disse, meu Deus. Fui orar. Eu disse, Jesus, você disse que agora ia começar a me usar nas plataformas, certo? A irmã não me chamou. E aí ele falou comigo assim: Nizara, quantas contas, páginas, canais eu te dei dentro das plataformas digitais? Aí eu fui contar, né? Eu disse, 17, Senhor. Eu te dei 17 ferramentas, Nizara, para você trabalhar dentro das plataformas digitais. E você está sentada de braços cruzados, esperando a irmã lá te chamar para você pregar um dia lá na página dela. Você tá entendendo, amados? Aí me caiu a ficha, sabe? Parece que quando você toma um balde d'água assim na cabeça, sabe? Você se acorda. Eu disse, então é isso. Nizara sendo Nizara. Amados, quando você se perde do caminho, ou seja, quando você não entende o que é que Deus está propondo para você, Ele acha uma forma de clarear isso para você, entendeu? De mostrar para você, meu filho, é por aqui. Minha filha, é por aqui. Eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado. Vai por aqui que a promessa vai cumprir. Vai por aqui que eu vou realizar na tua vida, entendeu? Então, todas as vezes que você dá um de Nizara, né? E se perde do caminho, que você não entende o que é que Deus está falando com você, tá? Deus pega você pela mãozinha, que nem uma criancinha, sabe? E te traz carinhosamente de volta para o rumo certo, ao cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Tá bom, amados? Bom, para finalizar, amados, vamos orar, né? Eu acho assim que ministrar uma palavra sem orar no final parece que fica uma coisa assim. É como se você fosse num restaurante e comesse uma comida maravilhosa, né? E você não comesse uma sobremesinha no final, né? Como é gostoso a gente comer aquele docinho quando termina, né? O jantar. Então, eu acho tão importante, né? Que a gente faça a nossa oração. Então, amados, só para finalizar, né? Assim, conforme a gente vai caminhando rumo ao cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, a gente vai amadurecendo.
a gente vai entendendo a essência daquela promessa, né? O porquê Deus nos prometeu aquilo. O que é que de valor que tem naquilo, né? Qual é a verdadeira intenção daquela promessa? Como assim, harmonizar? Amados, quando você entende que pregar para uma pessoa, 15 pessoas ou 15 mil pessoas é a mesma coisa, aleluia. Ou seja, a intenção é a mesma, o objetivo é o mesmo, que é de propagar o reino de Deus, aleluia. Você alcançou o amadurecimento espiritual, aleluia. Por quê? Porque você atingiu como é que eu vou dizer, um nível de humildade, aleluia. E sem humildade, amados, ninguém consegue fazer a obra de Deus. Ninguém consegue ser pleno, aleluia, nos objetivos que Deus tem para você. Você quer um exemplo? Maior exemplo de todos? Jesus. Jesus não precisava ter passado pelo que ele passou. Ele quis dar a sua vida, aleluia, por nós. Em vez de ele vir aqui na terra, andar em carros de fogo, ele era o Filho de Deus. Ele lavou os pés dos discípulos. Amados, veja bem, havia uma promessa sobre a vida dele, de que ele iria vir, ia morrer, né, pelo povo, queria redimir a humanidade, aleluia. E quanta coisa ele passou. Poderia ter tido tanto conforto, porque ele era o Filho de Deus, aleluia, mas ele abriu mão de tudo, porque ele tinha uma essência, ele queria viver o propósito, ele queria alcançar, aleluia, o cumprimento daquela promessa sobre a vida dele. Tá entendendo, amado? Promessa, a gente sofre, a gente passa por renúncias, a gente sofre humilhações, a gente passa por afrontas, aleluia. Vamos orar, amados. Eu tô sentindo uma presença tão especial na minha casa hoje, tá bom? Eu espero que o pouco que o Senhor ministrou no meu coração tenha sido assim suficiente, né, para que você possa entender um pouco mais a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Vamos orar, amados. Soberano e eterno Deus que estais nos céus, neste momento, papai querido, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Papai, te amamos e amamos as promessas que o Senhor nos fez. Papai, embora nós não entendemos muitas coisas, aleluia, porque somos tão limitados, nós confiamos em Ti. Entregamos, papai querido, as nossas vidas, a nossa essência, aquilo que o Senhor nos criou para ser, papai, aleluia. Nós entregamos na Tua presença, nós entregamos diante do trono de Deus, aleluia, os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos anseios, aleluia, tudo aquilo que não entendemos, as nossas limitações, entregamos, Pai, para Ti e Te pedimos, pega na nossa mão, assim como o Senhor pega na mão de uma criança, aleluia, e nos leva, Pai, rumo ao cumprimento das Tuas promessas para as nossas vidas. Não deixa, Pai, com que a gente se desvie para lá ou para cá, mas antes, Senhor amado, nos segura, papai querido, no centro da Tua vontade. Papai, nós oramos, Senhor querido, e Te pedimos todas essas coisas em nome do Teu Filho Jesus. E desde já, papai, nós te agradecemos pela resposta da nossa oração. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos nós. Amém?